Então, boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos ao Cafeco. Meu nome é Francisco Valente Neto, eu faço pós-doutorado, né, no programa de pós-graduação em Ecologia e Conservação da UFMS, e hoje, no Cafeco de hoje, a gente vai ter a apresentação do Tainan. Ele vai falar um pouquinho para a gente, então, sobre, né, o papel das unidades de conservação, gerando conhecimento, né, científico sobre os anfíbios anuros no Brasil. Então, obrigado desde já pela apresentação, Tainan, e fique à vontade. E depois da apresentação, Tainan, desculpa já interrompendo, a gente vai estar aberto para quem quiser fazer pergunta, sugestão, comentário, tá? Para a gente conversar um pouquinho sobre os trabalhos do Tainan. Obrigado. Vou compartilhar minha tela aqui. Está compartilhando? Está carregando, carregou. Vocês estão vendo o slide? Sim. O som está ok? Beleza. Bom, gente, então boa tarde. Eu acho que todo mundo me conhece, né? Eu sou o Tainan, eu sou doutorando no programa, né, de Ecologia e Conservação da UFMS. Minha orientadora é a professora doutora Cíntia Prado e meu co-orientador, o professor doutor Alessandro Moraes. Hoje eu pretendo aqui debater essa pergunta que intitula a minha qualificação, trazer alguns exemplos para debater ela, e como as unidades de conservação podem ser importantes para a produção de conhecimento sobre os anfíbios anuros brasileiros. Antes de tudo, eu acho importante delimitar o que é uma unidade de conservação. Essa classificação, feita pelo Dwyer Stolten, em 2008, é utilizada até, inclusive, pela própria IUCN, diz que uma unidade de conservação é um espaço geográfico claramente definido, identificado, dedicado e gerenciado através de legislações e outros meios efetivos para alcançar a conservação de longo prazo da natureza com os serviços ecossistêmicos e os valores culturais associados. Em 2010, durante a 10ª reunião das partes da Convenção da Diversidade Biológica, CBD, os países membros estabeleceram 20 metas, as 20 metas de AIC, em especial a meta número 11, que dizia que até 2020, 17% das áreas terrestres e 10% das áreas marinhas e costeiras deveriam estar sob uma unidade de proteção, sob uma forma de proteção. Segundo os dados mais recentes do WDPA, que é o Banco de Dados Mundial de Áreas Protegidas, o Brasil atualmente tem 3.202 áreas protegidas, mas apenas 351 delas possuem alguma avaliação de sua efetividade. Isso representa, atualmente, uma cobertura de 30% de área terrestre e quase 25% de áreas marinhas. Aqui eu acho importante a gente abrir dois parênteses. O primeiro é que esses dados da WDPA consideram, além de unidades de conservação, o que eles chamam de outros meios efetivos, que aí eles incluem áreas indígenas, áreas quilombolas e até mesmo áreas militares. Por isso, dependendo da fonte de dados que você olhar, esse valor aqui, principalmente para as áreas terrestres, pode variar um pouco, conforme a gente vai um pouco mais para frente. O segundo parênteses, é que essas metas de AIC foram estabelecidas até 2020, né? E eu acho que nenhum país conseguiu cumprir elas totalmente, todas as 20 metas. A CBD ela tem trabalhado em novas metas que vão ser estabelecidas para essa próxima década. Elas já estão pré-estabelecidas, pré-feitas, digamos assim. O que falta é definir essas porcentagens aqui, isso seria feito no final de 2020, durante a última reunião das partes, mas por causa da pandemia, essa reunião foi remarcada agora para o final de 2021, então, dependendo de quando você estiver vendo essa gravação, pode ser que você já esteja com dados mais recentes. E a CBD tem trabalhado essas novas metas, na verdade, como marcadores para aquilo que eles têm chamado de Visão 2050, que seria um alvo, aí, um prazo final, para tentar contornar esses problemas relacionados à perda da biodiversidade global. Segundo o Vieira e colaboradores nesse trabalho de 2019, o Brasil ele tem sido, até muito recentemente, um país de destaque em relação à criação de unidades de conservação.
Se a gente observar esses dados apresentados por eles, de 1980 até ali 2010 foram criadas mais de 1.200 unidades de conservação no país. Esse aumento aqui expressivo se dá principalmente ali depois da Rio 92, que foi aquela reunião da ONU no Rio de Janeiro, que se começou a tratar, na primeira reunião que se tratou sobre mudanças climáticas, em uma conferência entre países. E, segundo o professor Carlos Joly, esse impulso, né, essa iniciativa do Brasil de criar a unidade de conservação fez com que ele se tornasse um protagonista internacional em questões de estabelecer políticas e acordos internacionais para se proteger a biodiversidade, se proteger a regulação do clima, papel que a gente tem desempenhado até, como eu disse, um pouco recentemente. Em 2000, o Brasil tem um outro avanço agora em termos legislativos na relação de unidade de conservação, porque foi criado o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o SNUC. O SNUC é um documento com caráter legislativo que estabelece as normas para a criação e manutenção das unidades de conservação. O SNUC, ele define essas unidades em dois grandes grupos: as unidades de proteção integral, que são estações ecológicas, reservas biológicas, refúgios da vida silvestre, monumentos naturais e parques nacionais, e as unidades de uso sustentável, que são as áreas de proteção ambiental, florestas nacionais, reservas extrativistas, reservas do desenvolvimento sustentável, reservas da vida selvagem, áreas de relevante interesse ecológico e as reservas particulares do patrimônio natural. Segundo os dados mais recentes do Ministério do Meio Ambiente, atualmente a gente tem 18% de áreas sobre a proteção do SNUC. 18% do território brasileiro está sob a proteção do SNUC. O próprio SNUC incentiva o desenvolvimento de pesquisas nas suas áreas, dentro dessas unidades de conservação. Aqui eu trouxe 2 artigos onde isso fica mais salientado. O artigo 4 fala que o SNUC tem os seguintes objetivos: proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e monitoramento ambiental. O artigo 5º fala que o SNUC será regido por diretrizes que busquem o apoio e a cooperação de organizações não governamentais, de organizações privadas e pessoas físicas para o desenvolvimento de estudos, pesquisas científicas, e aí o texto continua falando em ações de turismo e conservação. Brunner e colaboradores, nesse artigo de 2001, salienta que os inventários, nesse caso inventários de espécies, inventários de espécies de unidades de conservação são importantes para conhecer quais espécies são atualmente protegidas e são o primeiro passo para opções de manejo e análises estratégicas buscando aumentar a efetividade das unidades de conservação. Pensando nisso, nós elaboramos esse trabalho, que foi publicado na Herpetological Journal, ali em janeiro de 2020, onde nós fizemos um levantamento das listas de espécies de anuros que foram feitas dentro de unidade de conservação brasileira. O trabalho se intitula, Espécies de anuros na rede de áreas protegidas brasileiras. E por que os anuros? A própria IUCN classifica os anfíbios como um dos grupos mais ameaçados de extinção atualmente. Inclusive, entre os vertebrados é aquele grupo que tem a maior probabilidade, maior porcentagem, de espécies em alguma categoria de ameaça de extinção. Os anfíbios também se alimentam de um grande número de espécies, principalmente invertebrados, mas eles também são a base alimentar de uma outra infinidade de espécies, desde invertebrados até mamíferos. E isso contribui para a manutenção das cascatas tróficas, das redes tróficas e, em última instância, da manutenção da biodiversidade de um ecossistema. E a gente tem alguns artigos salientando a importância da biodiversidade para o equilíbrio do ecossistema, para a resiliência desse ecossistema. Um ecossistema mais resiliente e estável também, em última instância, nos forneceria mais recursos, mais serviços ecossistêmicos de uma maior qualidade e volume. Além, é claro, de ser mais resiliente às próprias mudanças que possam ocorrer. Além disso, os anfíbios podem ser utilizados como bioindicadores. Aqui na esquerda eu trouxe 2 trabalhos que utilizaram ele dessa forma. Nesse caso, esses trabalhos aqui em relação à genotoxicidade de produtos químicos. E eles também possuem um grande potencial médico,
Nesse trabalho aqui da direita em cima, testaram-se extratos, né, da pele de anfíbios em células cancerígenas humanas. E aqui embaixo, você testou a secreção da pele de leptodáticos labirínticos, que é a rã-pimenta, a gia, e se percebeu uma ação antibiótica dessa secreção. E eu acho importante aqui também salientar que esses animais fazem parte aí de uma importância cultural para vários grupos, fazendo parte de contos, fábulas, canções de várias culturas, não só no Brasil, como no mundo, né? Então, nós tínhamos as seguintes perguntas. Quantas e quais espécies de anuros efetivamente ocorrem nas unidades de conservação brasileiras? Como o número de inventários de anuros e unidades de conservação aumentou ao longo do tempo? O número de inventários e unidades de conservação difere entre os biomas brasileiros? E como o tamanho das unidades de conservação influencia na riqueza de espécies de anuros? Nós fizemos essa busca de trabalhos publicados nessas 3 bases de dados, né, Scopus, Web of Science e Cielo, nós usando as palavras-chave Anura, lista de espécies, e inventário, e Brasil, e área protegida, ou alguma daquelas categorias ali listadas pelo SNUC. Algumas delas a gente foi bem generalista mesmo, para pegar algum trabalho que tenha sido feito antes de 2000, né, antes dessas classificações pelo SNUC. Dessa forma, a gente não considerou literatura cinza, né, teses, mestrados, algum parecer técnico, e também nossa busca finalizou em mês 6 de 2019. Nós achamos 115 artigos que desenvolveram seus trabalhos e 101 unidades de conservação. Isso representa 4,5% das unidades de conservação terrestres brasileiras. A gente observou um aumento desses trabalhos ao longo do tempo. O primeiro trabalho foi realizado lá em 1988, na Estação Ecológica do Taim, que, se não me engano, fica no Rio Grande do Sul, e se manteve estável a quantidade de trabalhos por ano até ali a metade da década de 2000, né, 2007, 2008, quando começou-se um aumento na tendência, com um pico lá em 2011. Posterior a 2011, a gente observa, né, uma tendência de diminuição, com umas ligeiras flutuações ao longo dos anos. Isso aqui pode ser um reflexo das dificuldades que os pesquisadores têm tido para conseguir fomento para suas expedições, para suas pesquisas. Dessas 101 unidades de conservação, 56 delas estão na Mata Atlântica, 18 no Cerrado, 13 na Amazônia, 7 na Caatinga. Dessas 7, 6 delas foram amostradas de 2010 para cá. Nós encontramos alguns trabalhos também que realizaram essas pesquisas em áreas de ecótono, em áreas costeiras e no Pampa. É interessante salientar aqui que nós não encontramos nenhum trabalho, nenhum artigo publicado para as áreas de proteção do Pantanal. Essa predominância de trabalhos aqui na Mata Atlântica pode ser explicada por aquilo que o Gonçalves e colaboradores disseram nesse trabalho que foi publicado recentemente, esse ano ainda. Eles dizem que as áreas protegidas brasileiras, que são maiores, mais velhas e mais próximas de áreas urbanas, são mais estudadas por cientistas. A Mata Atlântica não possui as áreas maiores, mas ela possui as áreas mais velhas. Se a gente olhar de novo aquele gráfico lá do Vieira, a gente observa que, durante um grande tempo, o que se criou de unidade de conservação foi apenas na Mata Atlântica, e até recentemente, até hoje, o maior número de unidades criadas são lá. E, inclusive, a primeira unidade de conservação, o Parque Nacional de Itatiaia, foi criado em 1937 na floresta da Mata Atlântica. E também essas unidades de conservação estão mais próximas de grandes centros urbanos, né, o que facilita problemas logísticos de acesso a essas áreas, de deslocamento, além de estarem próximas de centros que formam pesquisadores capazes de realizar esses trabalhos, principalmente aqueles pesquisadores que têm algum conhecimento taxonômico. Aqui é a continuação, né, dessa tabela em relação às espécies que foram encontradas. A gente observa que os trabalhos que encontraram o maior número de espécies foram na Amazônia e na Mata Atlântica, ali com 80, 79 espécies. Aqui está dividido, né, por áreas de proteção integral e de uso sustentável. Ao todo foram registradas 605 espécies, isso representa 53% da fauna conhecida brasileira atual. Dessas 605, 199 delas, ou 33%, ocorrem apenas, ou foi registrado em apenas uma unidade de conservação.
e isso torna elas muito suscetíveis a qualquer mudança que possa ocorrer nessa área, como uma seca prolongada, um incêndio, uma conversão ilegal do solo. Em contrapartida, 19 espécies ocorreram em mais de 20 unidades de conservação. Outro dado interessante é que o tamanho das unidades de conservação não influenciou a riqueza encontrada nela. Talvez principalmente por causa desses altos números aqui da Mata Atlântica, onde as unidades são um pouco menores, mas apresentam grandes números, né, que equivalem aos números da Amazônia. Também são registradas 7 espécies que estão classificadas como ameaçadas de extinção em alguma categoria, segundo a lista brasileira, a lista vermelha brasileira. São elas alobatos goianos, alobatos ofercioides, Buana cymbalum, Buana curupi, Melanophryscus dorsalis, Physalariemus maximus e Synax duartei. Além disso, são encontradas 9 espécies quase ameaçadas de extinção e 40 espécies deficientes de dados. E aqui é uma oportunidade, né, que a gente detecta que tem 40 espécies que nós conhecemos pouco sobre a sua história natural, mas que ocorrem dentro de unidade de conservação que podem impulsionar suas descobertas, essas lacunas que ainda faltam sobre o seu conhecimento. E falando em lacunas, já finalizando esse primeiro trabalho, a gente observa a existência de algumas lacunas, né? O primeiro é que menos que 5% das unidades de conservação possuem listas de anfíbios publicadas para suas áreas. E mesmo aquelas que possuem metade, mais da metade, são apenas na Mata Atlântica. Segundo Jenkins e colaboradores nesse trabalho de 2015, iniciativas que visem coletar e compilar dados da biodiversidade, preenchendo as lacunas e integrando conhecimentos devem ser incentivadas. Por isso, nós salientamos a importância do nosso trabalho para se identificar essas áreas que são mais prioritárias, essas áreas onde precisa ter maior interesse, e nós incentivamos, né, que essas pesquisas sejam realizadas em mais áreas, e principalmente aquelas que são pouco amostradas, e nós incentivamos também a criação de uma rede integrada de pesquisadores que possa facilitar o desenvolvimento dessas pesquisas, a obtenção de recursos, identificação das espécies coletadas, e impulsionar o desenvolvimento desse conhecimento. Uma outra forma que as unidades de conservação nos permite elaborar e desenvolver o conhecimento em relação aos anfíbios anuros é através de estudos de longa duração. Segundo Hughes e colaboradores nesse trabalho de 2017, estudos de longa duração são essenciais para caracterizar como e por que a natureza muda, pois eles nos permitem entender o funcionamento e regulação de comunidades ecológicas, as ligações de padrões biológicos à variabilidade ambiental e informar as influências do manejo humano. Isso nos permite chegar a conclusões mais robustas, basicamente porque esses estudos nos permitem observar algum fenômeno por um período de tempo muito maior. Isso nos dá ferramentas, nos dá conhecimento para aumentar a nossa eficácia da proteção da biodiversidade, das funções e serviços ecossistêmicos. E aí eu trago um outro exemplo de um estudo de longa duração que foi feito utilizando, né, uma espécie de perereca. Esse trabalho a gente publicou na Amphibia Reptilia em agosto de 2020, se não me engano. Ele se intitula Variabilidade Acústica entre Machos de Sapos Gladiadores de Buana Goiana, uma análise ao longo de 18 anos entre várias estações reprodutivas. E esse trabalho, essa amostragem que foi de 1996 até 2014, só foi possível de ser realizada porque essa mesma população dessa espécie estava presente dentro de uma unidade de conservação, que foi a Floresta Nacional de Silvânia. Como acho que todos sabem, durante as estações chuvosas ocorre o período reprodutivo dessas espécies, né, onde vários indivíduos de várias espécies se reúnem em locais como esses, né, alagados, brejos, represas, e os machos começam a emitir vocalizações para atrair as fêmeas, que nós chamamos de cantos de anúncio, e as fêmeas também passam a utilizar essas vocalizações para escolher aquele macho com melhor fitness, melhor aptidão. Mas como ocorre um grande adensamento de indivíduos, pode ser que ocorra alguma disputa por local de localização ou algum outro recurso, e então um macho pode passar a interagir com outro macho para resolver esses conflitos através de cantos agressivos que são utilizados num estágio inicial dessa disputa para tentar se resolver esse conflito antes que ele escalone para um combate físico.
Em 1991, o Gerhardt publicou esse trabalho que se tornou um clássico para toda a bioacústica, e aqui ele classifica os parâmetros acústicos em estáticos e dinâmicos. Ele diz que aqueles parâmetros que têm uma variação intraindividual menor que 5% são classificados como estáticos, enquanto aqueles parâmetros que possuem uma variação dentro do próprio indivíduo maiores que 12% são classificados como dinâmicos. E aí, ao longo do tempo, foi se analisando várias espécies, vários parâmetros, e percebeu-se que, para a maioria das espécies, os parâmetros espectrais, ou seja, aqueles parâmetros que se propagam pelo espectro sonoro, são classificados como estáticos. Um exemplo importante desses parâmetros espectrais é a frequência dominante. Enquanto que os parâmetros temporais, ou seja, aqueles parâmetros que se propagam pelo tempo, são, para a maioria das espécies, classificados como dinâmicos. E um exemplo de parâmetros temporais, nós temos a duração do canto. O Gerhardt ainda disse que aqueles parâmetros estáticos estão sobre uma seleção sexual estabilizadora, ou seja, as fêmeas tendem a escolher características que estejam próximas de um valor médio. Se a gente observar esse modelo teórico aqui, esse exemplo, essa linha pontilhada seriam os valores de uma geração anterior, essa linha contínua, os valores da geração seguinte. Então a gente observa que na geração seguinte, se tem mais indivíduos próximos de um valor médio. Isso significa que as fêmeas tendem a escolher aqueles machos que possuem valores próximos de uma média. Em contrapartida, os parâmetros dinâmicos estão sob uma forte seleção sexual direcional, ou seja, as fêmeas vão escolher valores que estejam longe de uma média, longe da média. Nesse exemplo aqui, elas escolheram valores que foram maior do que a média anterior, do que a média da geração anterior, né? Isso, para dar um exemplo, por exemplo, esses parâmetros temporais são muito relacionados com as reservas energéticas dos indivíduos. Então, machos que emitem cantos maiores, podem sinalizar para as fêmeas que possuem maiores reservas, são mais aptos, vão gerar descendentes mais viáveis, e por isso as fêmeas podem ter preferências por cantos maiores. Esse cenário aqui ocorre. Esse esqueminha que eu tirei desse blog, o Minuto Biológico. Em 2001, o BI e colaboradores sugeriram a utilização desse índice para os anfíbios anuros. Esse índice já estava sendo utilizado para o estudo de aves, e eles propuseram utilizar para os anfíbios, né? O que esse índice faz é levar em consideração a variação de um parâmetro entre indivíduos em relação à variação dentro do próprio indivíduo, e se essa diferença, esse índice, esse coeficiente tiver um valor acima de 1, ele pode ser utilizado para discriminação individual ou reconhecimento individual. Esse índice propõe algo mais ou menos assim. Enquanto eu falo com vocês, a minha voz apresenta ligeiras oscilações, uma nota que eu emito um momento mais longo, depois um momento mais curto, uma oscilação do tom da minha voz. Se essas variações dentro da minha voz forem menores que as variações da minha voz com a voz do Francisco, então, se eu ou o Francisco falar, vocês vão saber de quem é o dono daquela voz, mesmo que vocês não estejam vendo quem está falando. Então, o que esse índice propõe é mais ou menos isso, tentar identificar características do canto que podem ser utilizadas para reconhecimento individual. Essas variações, a análise desses coeficientes de variações ao longo dos anos, juntamente, é claro, da análise de como os próprios cantos variaram ao longo dos anos, até então foi pouco estudado. A gente tem aqui 5 trabalhos, eu coloco em destaque esse trabalho aqui da Priscila Gambale e dos colaboradores, que foi o primeiro trabalho a fazer essas análises em relação a uma espécie brasileira, a Synax constrictus. E essas variações, esses trabalhos, consideraram um período temporal de 2 a 5 anos. E nós nos perguntávamos, se nós tivéssemos um banco de dados que percorresse um tempo muito maior, será que o potencial de reconhecimento individual dos cantos iria variar ao longo dos anos? E os próprios cantos de anúncio agressivo dos machos alteram ao longo dos sucessivos anos? E nós tínhamos esse banco de dados, nós tínhamos conhecimento desse banco de dados, de gravações de uma mesma população de boana goiana. Boana goiana é uma espécie endêmica aqui do Cerrado, ela ocorre no Brasil Central, nos estados de Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal. E como eu disse para vocês,
Essas gravações ao longo de todo esse tempo só foi possível de ser feita porque essa mesma população estava presente dentro de uma floresta nacional, dentro de uma unidade de conservação. A Floresta Nacional de Silvânia fica localizada aqui em Goiás, entre as cidades de Silvânia e Leopoldo de Bulhões. Isso dá uns 70, 80 quilômetros de Goiânia. É uma área pequena, ela tem apenas 467 hectares, isso dá menos de 5 quilômetros quadrados. Ela foi criada lá em 1949, na época como um horto florestal, e ao longo dos anos ela foi passando por diversas legislações, por diversas gestões de diversos órgãos, até que em 2001 ela foi elevada a uma unidade de conservação com o título de Floresta Nacional. As amostragens começaram lá em 1996, com a chegada do professor Rogério Bastos aqui em Goiás. Ele foi contratado pela UFG, então ele começou a realizar suas pesquisas, suas idas de campo, suas gravações, e perfazem 18 anos com 10 estações reprodutivas. Cada estação reprodutiva está anotada assim dessa forma, porque ela começa com a estação chuvosa ali em novembro, outubro, e vai até março, abril do ano seguinte. E se vocês observarem, ao longo dos anos, um número diferente de indivíduos foi gravado. Isso porque, ao longo de todos esses anos, desses 18 anos, diversas hipóteses foram sendo testadas, perguntas foram sendo feitas, e por isso precisava se gravar um número diferente de indivíduos para se realizar esses objetivos. No total, a gente tinha 199 indivíduos gravados. Até o ano 2000, as gravações foram feitas com esse portátil Nagra E, que usava essa fita magnética. De 2000 a 2008, as gravações foram feitas com Marantz PMD 222, ele já utilizava essa fita cassete. A partir de 2008, obteve-se gravadores que registravam em formato digital. Utilizou-se, então, esse Marantz PMD 660 e o Tascam DR40. E, ao longo desses anos, o mesmo modelo de microfone foi adotado, esse microfone da Sennheiser aqui, ME66. Aqui a gente tem uma representação gráfica de um canto de anúncio da Bona Goiana. Para cada indivíduo gravado, foram analisados 5 cantos de anúncio e 5 cantos agressivos para cada um desses cantos. Então, isso aqui representa um canto, né? Foi analisado a duração do canto, o comprimento do canto, o número de pulsos, que são esses componentes aqui do canto, a duração de cada um desses pulsos, a taxa de repetição de pulsos, ou seja, quantos pulsos esse indivíduo emitiu por minuto, a taxa de repetição de cantos, ou seja, quantos cantos o indivíduo emitiu por minuto, e a frequência dominante, que entre aquelas frequências que são emitidas pelo som, pela vocalização, é aquela que possui maior energia. Então, isso aqui é para um canto de anúncio, aqui a gente tem a representação para um canto agressivo, as mesmas variáveis foram retiradas de cada um dos cantos. Observa que eles são, apesar desse canto ser ligeiramente um pouco menor, ele possui mais pulsos. Então, existe uma ligeira diferença entre os cantos de anúncio e os cantos agressivos. Para responder a primeira pergunta, se o potencial de reconhecimento individual dos cantos varia ao longo dos anos, primeiro a gente precisava controlar o efeito da temperatura sobre esses valores, porque, como a gente sabe, os animais, esses anfíbios, são animais ectotérmicos. E, então, a temperatura é um fator muito importante para o comportamento deles. Então, nós precisávamos retirar a influência da temperatura sobre os valores que a gente obtinha. Para fazer isso, a gente adotou a equação proposta pelo Keffer e Lima, nesse trabalho de 2012. Eu não coloquei ela aqui, mas se alguém tiver uma dúvida depois, eu posso explicar ela sem problema nenhum. Então, nós calculávamos aqueles coeficientes de variação que eu disse para vocês. Para calcular o coeficiente intra-individual, dentro do próprio indivíduo, a gente considerava cada um dos cantos que foram analisados. Então, aqui a gente tem a duração do canto de 5 cantos do mesmo indivíduo. A gente fazia a média, o desvio padrão, dividia o desvio padrão pela média e multiplicava por 100 para ter esse valor em porcentagem. Então, eu sabia que para esse indivíduo, a duração do canto varia em torno de 4% para ele. E aí, para calcular a variação interindividual entre os indivíduos, a gente considerava o valor médio de cada um dos indivíduos. Então, esse valor médio do indivíduo número 1 está aqui, os valores médios dos outros indivíduos. A gente fazia uma nova média, um desvio padrão, dividia o desvio padrão pela média, multiplicava por 100, e agora eu sabia o quanto essa característica variava entre os indivíduos daquela estação reprodutiva. A gente fazia isso para todos os parâmetros do campo. Né? Em posse desses dois valores aqui, a gente fazia a divisão proposta lá pelo BI.
Para testar se os cantos variavam ao longo dos anos, a gente usou cada um dos parâmetros como uma variável resposta, como variável preditora a temperatura, os próprios anos e o tamanho corporal, que foi algo que nós obtivemos multiplicando o comprimento dos indivíduos pela massa. Essas duas variáveis, elas são muito relacionadas e podem apresentar aí problemas de colinariedade, então a gente multiplicou as duas, adotou esse método para resolver qualquer problema que a gente tivesse. Então, como a gente adotou também a temperatura como uma variável preditora, esses valores aqui não passaram pelaquela equação que eu falei para vocês ali atrás, então, os valores brutos. Para testar isso, a gente fez uma regressão linear múltipla. Para isso, nós transformamos as estações reprodutivas em uma variável contínua, adotando a primeira estação como momento zero de observação e cada estação subsequente adicionando um intervalo de tempo do momento zero. Nós utilizamos uma inferência de multimodelos nessa regressão, essa inferência proposta pelo Pirner et al. 2011. Essa inferência utiliza um critério de Archaic, mas ela dá importância sobre as variáveis, todas aquelas variáveis que tiverem importância iguais ou maiores que 0,8 permanecem no modelo. Da mesma forma, eu não apresentei aqui detalhadamente como essa inferência é feita, por causa da parcimônia da apresentação, mas se alguém tiver uma dúvida, eu posso mostrar para ela depois, sem problema nenhum. Bom, nós registramos 939 cantos de anúncio de 198 indivíduos e 620 cantos agressivos de 146 indivíduos. A frequência dominante foi aquele parâmetro classificado como estático para ambos os cantos, ambos os tipos de cantos, enquanto a duração dos cantos foi classificada como um parâmetro dinâmico. Os cantos agressivos também, a duração dos pulsos e o número de pulsos também foi classificado como dinâmico. A gente observou que a frequência dominante também teve uma importância muito grande para o reconhecimento individual, tanto para os cantos de anúncio quanto para os cantos agressivos, ou seja, os indivíduos podem se reconhecer individualmente em diferentes contextos sociais. Os cantos de anúncio também, a duração do pulso teve um papel fundamental, e para os cantos agressivos, a taxa de repetição de pulsos. É importante salientar que todos aqueles outros parâmetros também tiveram importância acima de 1, mas ao longo dos anos, em alguma estação reprodutiva, eles não tiveram o valor necessário para se fazer o reconhecimento individual. Enquanto que essas variáveis aqui, esses parâmetros acústicos, sempre apresentaram um valor acima de 1. Nós encontramos também uma forte influência do tamanho corporal sobre a frequência dominante, tanto para os amplos tipos de canto, onde indivíduos maiores emitem frequências dominantes menores. Isso quer dizer que indivíduos maiores têm vozes mais graves, emitem cantos mais graves. E isso é conhecido também para todos os taxos vocalizantes do mundo animal. Mas o interessante, e aqui, para abrir um parêntese, isso esbarra, né, nas questões relacionadas às questões morfológicas de restrição de produção do som, né? O interessante foi perceber que a duração do pulso diminuiu ao longo dos anos, tanto para os cantos de anúncio quanto para os cantos agressivos. E aí, para os cantos agressivos, a taxa de repetição de cantos também diminuiu. Lá em 96, os machos emitiam quase 8 cantos agressivos por minuto, e em 2014 emitiam em torno de 2 cantos agressivos por minuto apenas. Isso foi o primeiro sinal que nos chamou a atenção. A duração dos pulsos estava diminuindo. E como eu disse para vocês, esses parâmetros temporais são muito relacionados com as reservas energéticas dos indivíduos. Inclusive, nós encontramos uma influência do tamanho corporal sobre a duração dos pulsos, onde machos maiores emitiam pulsos mais longos. Mas então, se machos maiores emitem pulsos mais longos, esses pulsos estão diminuindo ao longo dos anos, o que está acontecendo com essa população? A gente fez uma análise subsequente e nós percebemos que, apesar de que o tamanho desses indivíduos se manteve igual ao longo desses 18 anos, a massa deles diminuiu drasticamente. Lá em 96, esses indivíduos pesavam 1,5 grama, 1,6 grama, e em 2014, quase 1,3 grama. São quase 300 miligramas de perda ao longo de 18 anos. O que causa essa perda de massa, esse emagrecimento da população, a gente não consegue delimitar com certeza. Mas a gente pode levantar algumas hipóteses. Se a gente olhar aquele mapa da Floresta Nacional de Silvânia, a gente observa que ela não possui uma área de amortecimento como é delimitado pela legislação atualmente. E isso vem, claro, do fato de ela ter sido criada lá no final da década de 40, onde não se sabia dessa importância, ou não se reconhecia essa importância. Isso faz ela ser muito vulnerável a qualquer alteração que ocorra aqui nas áreas de vizinhanças, né?
E nesse contexto, principalmente a criação por vizinhos de reservatórios de água nesses rios aqui que permeiam a unidade de conservação. Somado a isso, há uma seca que se estende aí desde o começo de 2010, 2012, mais ou menos. A gente observou uma redução da capacidade hídrica dentro da unidade de conservação. E essa diminuição da capacidade hídrica em locais onde historicamente se alagava, não se alaga mais, pode ter levado a um estresse ambiental, uma diminuição de recursos, ou diminuição de capacidade de obtenção de recursos, o que levou a uma redução da massa corporal desses indivíduos e uma alteração do comportamento, um comportamento, inclusive, muito importante, com um comportamento reprodutivo, que pode significar a permanência de uma população naquele local. E, de fato, desde 2014, essa espécie não é mais registrada dentro da Floresta Nacional de Silvânia. A gente salienta que pode ter ocorrido uma extinção local dentro da unidade de conservação. Mais recentemente, a gente teve relatos, pelos gestores da unidade, de que em alguns locais onde havia seca, a água começou a voltar novamente, e talvez a espécie volte, se tiver um pool aí da região, para ela colonizar de novo esse local. Mas já temos aí 5, 7 anos onde não há registro dela na unidade de conservação. Então, nós conseguimos observar oscilações comportamentais ao longo dos anos dessa espécie, principalmente não só para os canos de anúncio, mas para os canos agressivos, que são historicamente negligenciados, conforme salientado pelo Richard, em 2013. Não que eles sejam negligenciados de propósito, mas esses cantos agressivos são mais difíceis de ser encontrados na natureza. Algumas espécies nós não sabemos o canto agressivo dela ainda, não existe inscrição, nós não tivemos... não temos esse conhecimento ainda, para você ter uma ideia de como é mais difícil de se registrar. E essa maior série temporal de análises de acústica em anuros, não só do Brasil, como a maior série temporal de análise do mundo, esse nosso trabalho. E aí, para finalizar, já eu trouxe alguns outros exemplos, não são meus esses trabalhos, mas para salientar a importância das unidades de conservação para a construção de conhecimento. Esse primeiro trabalho aqui, os autores fizeram uma avaliação de como as unidades de conservação são importantes para a preservação e promoção de descobertas da biodiversidade. Eles avaliaram que ambos os trabalhos, as unidades de conservação fazem ambos os papéis, pelo menos aqui para o Cerrado Brasileiro. E aqui embaixo um exemplo de toda uma área de ecotoxicologia, onde eles comparam animais que estejam dentro dessa unidade de conservação como modelos ou controles, em relação àqueles que estejam inseridos em agrossistemas, fazendo comparações morfométricas e danos nos tecidos que possam ocorrer nesses animais que estejam fora da unidade de conservação. E aí eu estou aqui falando, espero que não há muito tempo, sem cansar vocês, sobre a importância das unidades para os anfíbios, mas a gente poderia salientar e observar essa importância para qualquer taxon que a gente quisesse. Voltando nesse trabalho do Gonçalves, a gente observa que ao longo dos anos, pelo menos aqui nos últimos 30 anos, a gente tem um aumento da produção de conhecimento vindo de unidades de conservação no Brasil. Aqui na esquerda a gente tem os números absolutos e na direita os números relativos em relação à produção brasileira em relação à produção mundial. Então lá em 1990 a gente tinha aí, o Brasil representava em torno de 1,5% da produção desse tipo de conhecimento, desse tipo de artigo, e agora a gente tem um salto aí para talvez 8,5%, 9%. Então, queria agradecer a CAPES pela concessão da bolsa, ao Laboratório de Ecologia, Evolução e Sistemática de Vertebrados, aqui do IF Goiano, ao Laboratório de Herpetologia e Comportamento Animal, da UFG. Queria agradecer aos meus orientadores, muito importantes, a todo mundo que veio, a apresentação, tirou um tempinho aí dessa sexta-feira para me ouvir falar, e fechar com essa imagem aqui do Instituto Boitatá, junto com a ONG Save the Frogs. Obrigado, gente. Parabéns, Tainan, pela apresentação. Obrigado. Pessoal, quem quiser fazer comentários, perguntas, fiquem à vontade. Vocês podem colocar no chat, ou vocês podem abrir o microfone e falar, fiquem à vontade. Eu, como orientadora, só vou dar os parabéns aqui para o Tainan, e inclusive porque eu sou uma das coautoras de um dos trabalhos, então, parabéns, Tainan, pela sua apresentação.
E eu vou deixar em aberto aqui para quem quiser fazer perguntas. Obrigado, professor. Deixa eu aproveitar, então, o espaço para agradecer ao pessoal aqui de Goiás que veio prestigiar aí, meus amigos, nem todo mundo da academia, tem gente da academia que veio, tem gente fora da academia. Obrigado, gente, pelo apoio. Deixar registrado aqui na gravação. Eu posso fazer um comentário, então, já que todo mundo acanhado. Eu fico pensando, cara, que vocês encontraram, assim, no primeiro trabalho, né, que tem uma lacuna grande em várias UCs do país, sem conhecimento taxonômico, vamos dizer, básico, né, que é uma listagem de espécies. E para anfíbios, né, que é um taxon de vertebrados super bem estudado, né. Imagine para invertebrados como insetos, deve ser muito pior o cenário, né, e isso é bem preocupante, né. É algo assim que quando a gente começou o trabalho, a gente realmente não tinha uma noção que seria uma porcentagem tão pouca de unidades amostradas, né? É claro que a gente pode ter aí trabalhos de dissertações, teses, pareceres técnicos, principalmente relatórios das próprias unidades de conservação, né, que fazem aqueles estudos. Isso pode aumentar um pouco. Mas a gente escolheu adotar trabalhos publicados por eles estarem ali sobre o crivo, né, de uma revisão em pares e serem, de certa forma, um pouco mais confiáveis. Não, e tem também o viés da busca, né, que depende da combinação de palavras-chave, você pode chegar a um resultado ou outro, mas Isso, com certeza. Eu creio que isso pode aumentar ou diminuir pouca coisa, não vai aumentar muito ou diminuir muito, né? Uhum. O Francisco, nós conversamos sobre isso na prévia do Tainan. Também a maior parte dos trabalhos é enviesada para a região sudeste, principalmente a Mata Atlântica, né? Então, tem vários fatores aí. Um é que a maior parte dos pesquisadores mesmo está concentrado no sudeste, como sempre, né? Outra questão é o acesso aos parques e a logística dos parques, né? Geralmente, as pessoas acabam escolhendo locais mais próximos das universidades e aí acaba ficando concentrado no sudeste de novo. Locais onde os parques têm alguma infraestrutura, algum lugar para dormir, o acesso aos locais de coleta, né, estradas e tudo mais. Então, tudo isso acaba influenciando e enviesando. E a outra questão é a dificuldade de você obter licenças, muitas vezes, para alguns parques. E aí, a gente conversou bastante sobre isso. Eu, inclusive, sou uma que evita coletar dentro de parques, muitas vezes, pela burocracia. Falo para os meus alunos, vamos coletar nos arredores dos parques. Eu fiz o mestrado na UFSCar, né, e eu fiz coleta nos parques estaduais de São Paulo, e era uma burocracia terrível. A COTEC, né, muito pior do que conseguir uma licença para parque nacional, pelo ICMBio, pelo IBAMA. Aqui no estado de São Paulo é muito mais difícil, pela COTEC, pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Nossa, demora demais. Eu lembro que demorou muito. Isso acontece, então, isso tudo influencia na amostragem. Estudos que são feitos nos parques, né? Mas, por outro lado também, né, os parques estaduais aí de São Paulo têm uma infraestrutura, em geral, muito boa, né? Então, isso atrai todo mundo, né? Eu visitei, acho que 3, 4, assim, é impressionante, né? Todo tem dormitório, tem fogão, tem infraestrutura de um hotel, assim, pra você ficar ali e fazer tudo, né? E os núcleos do Parque da Serra do Mar, né, na Mata Atlântica, são excelentes. São modelo, né? São modelo para o país. Goiás... E aí acaba que os parques que ficam na região centro-oeste, norte, nordeste, né, são menos amostrados, porque tem menos pesquisadores e menor infraestrutura. Aqui em Goiás, por exemplo, acho que goiano falando mal de Goiás, mas enfim, os parques nacionais aqui têm uma estrutura legal, sabe? E aí tem também a questão da coleta, né? Coletar em um parque nacional, a burocracia é muito menor do que um parque estadual, e se for um parque municipal, então... só para abrir um parênteses, essa nossa pesquisa, ela conseguiu identificar levantamentos em parques estaduais e municipais também, não só nos nacionais.
Mas o que eu queria falar é que, por exemplo, aqui a gente tem um parque estadual de Paraúna, que o parque é incrível, tem formações rupestres incríveis, rochosas, só que você não tem uma base lá dentro. É uma área, uma cerca demarcada e para você entrar uma corrente passando, então, se você quiser ir lá pesquisar, você tem que acampar e se desenrolar aí com água, comida e tudo mais, sabe? Não tem nenhuma base. Isso acontece aqui também, né, no Parque Nacional da Serra da Bodoquena, que é um parque lindo, maravilhoso, cheio de beleza cênica, que não tem um núcleo que abrigue pesquisadores para fazer pesquisa, seja em Bonito ou seja dentro do parque, né? E também é um deslocamento grande para fazer estudos dentro do parque, então Bodoquena é longe. Complica um pouco. O parque é uma tripa, né, comprida, que pega desde Bonito ali até Bodoquena lá em cima. Mas é isso. Infelizmente, tem alguns que não fornecem essa estrutura, né? Que talvez atrairia mais pesquisadores também, né? E até mesmo turistas, né? Para uma questão de conscientização ambiental, preservação. Mas eu achei bem legal esse. Muito legal saber que... Muito legal, né? Não é muito legal, na verdade. Deveria ser mais legal se tivesse mais estudos, né? Mais alguém quer comentar alguma coisa, pessoal? Perguntar? Tô aí, né? Só para enfatizar do segundo artigo que o Tainá apresentou, né, que é um estudo que compilou cantos da espécie de uma população ao longo de 18 anos, eu sempre converso com os colegas pesquisadores, os alunos, né, que no Brasil a gente tem muita falta de estudos numa mesma área de longo prazo. E isso acaba resultando depois na deficiência de conhecimento sobre as populações que a gente tem, as flutuações naturais ou as flutuações decorrentes de mudanças climáticas ou de ambiente, né? Sempre que o pessoal se reúne para fazer avaliação das espécies ameaçadas, um dos critérios, né, para você determinar se o grau de ameaça para aquela espécie é o número de indivíduos naquela população, além de outras coisas, né, distribuição geográfica e tal. E sempre tem uma lacuna sobre estudos populacionais, porque para ter, né, você tem que fazer um estudo a longo prazo acompanhando o número de indivíduos naquela população está aumentando, está diminuindo, o que está acontecendo, né? Então, isso é uma outra questão para o Brasil avançar em estudos de conservação, a gente ter políticas assim que incentivem estudos de longo prazo, projetos continuados numa mesma área ao longo de vários anos. Em parte, isso não acontece no Brasil, porque a gente tem uma biodiversidade tão grande, né, e tantas áreas sem estudar, que as pessoas estudam um pouquinho uma espécie numa área, depois já, agora eu quero estudar outra espécie, em outra área, em outro lugar. Importante também, né, a gente conhecer toda a nossa biodiversidade, as diferentes áreas, mas também são importantes esses estudos. A gente vê muitos trabalhos publicados por europeus e norte-americanos, né, que eles trabalham, como eles têm uma diversidade biológica muito menor do que a nossa, eles estudam dentro de um mesmo parque, um mesmo riacho, ao longo de 10, 20, 30, 50 anos, conseguem publicar trabalhos belíssimos, porque vão compilando dados ao longo do tempo. E a gente aqui não tem esse hábito, né? É só um comentário, não é uma pergunta. Eu acho também que, além do hábito, né, a gente precisa também aprender, às vezes, olhar para as coleções, né? Por exemplo, essa coleção do professor Rogério Bastos, né? Acredito eu que lá em 96, quando ele começou a coletar, eu acho que ele não teria conversando com ele, né? Essa pretensão de, nós vamos fazer um estudo, vou ficar aqui acompanhando durante 20 anos, e depois de 20 anos vou publicar um artigo, né? Mas foi se tendo a oportunidade de coletar esses dados
claro, teve todo um processo aí da gestão da curadoria, que o professor faz muito bem, de manter essas gravações, né? Então, às vezes a gente tem esses dados também em algum local, a gente pode também ter essa abordagem, né? Eu vou para campo e vou coletar esses dados, vou guardar esses dados, talvez aqui no futuro próximo eu possa juntar eles e fazer uma observação mais robusta, uma observação mais interessante aqui sobre esse processo, fazer uma análise. Bom que você falou isso, Tainá, porque eu recebi hoje uma lista. Existe uma iniciativa de pesquisadores que trabalham com bioacústica em vários países aqui da América Latina. Eles estão fazendo tipo uma carta, manifesto, assim, pedindo que os pesquisadores depositem as suas gravações, né, cantos de anfíbios, ou de aves, né, ou de insetos, depositem em coleções, principalmente coleções aqui da América Latina, para fortalecer nossas coleções, né. Então, é uma iniciativa, assim, para pedir que os pesquisadores depositem, pedir que as pessoas que forem dar parecer em trabalhos, que aconselhem os pesquisadores a depositar em algum lugar, e também pedindo que os museus, né, e as instituições cuidem dessas coleções. Tá? Teve esse trabalho, inclusive, da Bona Goiana, eu achei algo bem interessante, que um dos revisores pediu para eu colocar o número de tombo dessas gravações, né? Então, isso eu acho que é também um fomento. Olha, essas gravações estão aqui, nesse local, esses são os números de registro, para mostrar que não, a gente está depositando. Eu acho também uma forma de fazer essa mudança, talvez, não mudança, mas essa filosofia, né, de se depositar os dados em um local público que possa ser acessado por qualquer um que tenha interesse. Pessoal, alguém, alguma pergunta, algum comentário extra? Bom, então eu vou agradecer o Tainan, se ninguém comentar mais nada. Cíntia, você quer falar alguma coisa para a gente terminar a gravação aqui? Não, só gostaria de agradecer, então, dar parabéns mais uma vez para o Tainan pelos trabalhos e pela apresentação. Agradeço a presença aí de todos, agradeço aí você, Francisco. Okay. É isso, gente. Um abraço aí para todos, cuidem-se. Obrigado, gente. Obrigado por terem vindo. Obrigado, Tainá, pela apresentação, parabéns pelos trabalhos. Obrigado. E é isso, eu vou fechar aqui, mas a gente pode ficar na sala, quem quiser. Eu vou encerrar a gravação.